Olá pessoal, tudo bem? Então vamos prosseguir com mais um pouco do Evangelho de Marcos, no capítulo 6, ok? Do versículo 14 ao versículo 29. Ele trata da morte de João Batista, é o título mais, assim, corriqueiro nas Bíblias, ok? A morte de João Batista, ok? O suplício dele, a decapitação de João Batista. Pois bem, para a gente se situar, Jesus tinha chegado em Jerusalém, em Nazaré, certo? Voltou para a terra dele. E lá ele não pôde fazer muitos milagres devido à incredulidade daquele povo, por acharem que Jesus era como eles, era como os irmãos dele, que não dava aquele testemunho, ok? É assim que nós entendemos na semana passada, podemos ver na semana passada, certo? Por falta de conhecimento, por falta de divulgação, eles viam os milagres que Jesus fazia e queriam que Jesus fizesse os milagres apenas para eles verem os milagres serem feitos. Não para ver os efeitos, a salvação, curas. Eles queriam ser uma plateia. Possivelmente como nós, como igreja hoje, né? Queremos ver um milagre, mas sem um fim, realmente, né? Queremos ver sinais, isso é muito perigoso, ok? Então, aí ele sai da cidade e manda os discípulos a evangelizar os 12 de dois em dois, então 6 grupos, ok? E ele manda e eles saem, né? Ele fala, ó, não levem 2 tênis, não vão de All Star, não vão de Nike, não vão de Adidas, né? Vão de chinelo mesmo, vão de sandália, um tênis mais tranquilo, não levem 2 mudas de roupa, nada de roupa importada, vão só com as roupas do corpo de vocês. Ele dá essas dicas, né? Para fiquem em lugares simples, ok? Desse jeito que ele vai ensinando o tipo de como é para eles fazerem o evangelismo, ok? Não levarem comida, né? Vão ser servidos, onde servirem eles comam, assim que Jesus ensina. Esse tipo de evangelismo, ok? Só que tem um intervalo aqui, nesse versículo 14, vai falar da morte de João Batista. Tá? Então vamos dar uma lida agora, eu quero dar uma explicadinha para vocês. Tá certo? Então, um pouquinho antes no versículo 12 e 13. Então eles partiram, os discípulos, e em alegre tom de urgência anunciaram uma mudança radical de vida, evangelismo, né? Por onde passaram, expulsaram demônios, levaram saúde aos doentes, ungindo o corpo e curando a alma. Ponto. Aí começa a nossa de hoje. Herodes tinha conhecimento de tudo isso porque o nome de Jesus estava na boca de todo mundo. E o rei Herodes dizia: esse deve ser João o Batista, que voltou dos mortos, por isso é capaz de fazer milagres. Outros discordavam: não, ele é Elias. Outros ainda opinavam: é um profeta exatamente como o profeta dos tempos antigos. Herodes, porém, insistia: tenho certeza de que é João. Eu o decapitei, agora ele está de volta vivo. Esse Herodes foi aquele que mandara que João fosse preso e acorrentado por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, pois João havia irritado Herodes por denunciá-lo de adultério, né? Fervendo de raiva, ela queria matá-lo, Herodias, né? Mas não ousava fazê-lo porque Herodes respeitava João. Convencido de que ele era um homem santo, o rei dispensava-lhe um tratamento especial. Sempre que o ouvia, sentia-se culpado, olha só, mesmo assim apreciava a palavra de João. Veja só, Herodes respeitava João Batista, respeitava o evangelista, respeitava o homem de Deus, ouvia o homem de Deus, certo? E olha o que ele falava aqui. Sempre que ouvia, ele se sentia culpado, ele não se arrependia, certo? Olha aí, olha eu aí, olha você aí. A gente se sente culpado, a gente não se converte dos nossos pecados. A realidade é isso, né? Ele não se convertia. Falta um pouquinho disso aqui. Mesmo assim, né? Ele apreciava a palavra de João. Sabe aquela pessoa que você evangeliza, que você fala de Jesus, que você procura, a pessoa te procura. Vai na igreja, você conversa com ela, ela convida você, você vai na casa dela, você faz uma célula, você faz todo aquela coisa estruturada que a tua igreja, o teu pastor tem para você fazer,
ok? E as coisas não acontecem na vida dessa pessoa. Porque a pessoa se sente culpada, mas não se arrepende dos pecados. Não quer nascer de novo, como era o tom de urgência que no evangelismo que eles estavam fazendo ali, certo? Os discípulos. Então o que acontece? Entretanto, em um dia especial, que era o aniversário de Herodes, ele convidou toda a elite da Galileia, sob toda a nobreza. A filha de Herodias entrou no salão do banquete e dançou para os convidados. Ela encantou Herodes e todos os convidados. E o rei disse à moça, essa aqui, certo? Era Salomé, filha de Herodias, sobrinha de Herodes. Ela tinha entre 13 e 14 anos, tá ok? Era uma menina, dançou lá, seminua. Peça-me qualquer coisa, né? O rei disse à menina, peça qualquer coisa, darei o que você quiser. Entusiasmada, acrescentou, juro que divido meu reino com você se você me pedir. Era impossível para ele fazer isso, tá ok? Ele não tinha esse poder. Mais ou menos que nem o diabo, né? Tudo isso terei se você prostrado me adorar. Para Jesus, né? E o rei disse, e ela foi consultar sua mãe. O que eu devo pedir? Peça a cabeça do João Batista, foi a resposta. Ela queria, né? Ela não queria dinheiro, não queria nada. Ela queria realmente, né? Era aquele que estava saqueando o reino. Ela queria a cabeça do cara que estava, né? O diabo, né? Ela estava endemoniada, né? A Herodias, ela queria a cabeça de João Batista, matar João Batista para quê? Para que o saque das almas na terra, no reino do inferno, das trevas, certo? Tinha que ser parado, e ela foi parar com isso, matando João Batista. Olha que coisa interessante. Empolgada, ela correu ao rei e pediu, quero a cabeça de João Batista, numa bandeja, e quero agora. E ela tinha 12 anos. O pedido deixou o rei abalado, mas, para não perder o prestígio diante dos convidados, concedeu o que ela desejava. Ordenou que o carrasco fosse à prisão e trouxesse a cabeça de João. Ele cortou a cabeça de João, então, e trouxe-a numa bandeja. Entregou à moça, que a levou para sua mãe. Quando os discípulos de João souberam do fato, foram buscar o corpo e lhe deram um sepultamento digno. Ok? Você veja que isso aqui, assim, aparentemente não tinha nada a ver com o que eles estavam fazendo ali em Nazaré, né, nos arredores de Nazaré. A terra da impiedade, a cidade dos incrédulos, tá bem? Que eles estavam fazendo evangelismo ali. Essa história aqui entrou acidentalmente, digamos assim, mas foi colocada aqui exatamente para que a gente entendesse uma coisa. João Batista, o que batizava com água, morreu, certo? Mas Jesus se levanta como o batizador com o Espírito Santo. Ele deu poder. O poder que tinha, né? O batismo com água, o batismo do arrependimento estava deixando de existir, estava naquele momento, assim, né? Digamos assim, né? Não é o arrependimento existe até hoje, mas aquele arrependimento estava descendo em valor para crescer o evangelho de Cristo, o povo cristão. Veja que agora ele não vai mais falar apenas o pecador precisa se arrepender. Ele já dá poder àqueles que se converteram, os discípulos de Jesus. Eles vão e começam a fazer o evangelismo de poder, porque Jesus deu poder. Então, o João Batista fala assim, quando vai vir um homem, né, vai falar de Jesus lá no comecinho lá, que daquele qual eu não sou digno de desamarrar as alparcas, as sandálias, ou de limpar seus sapatos, ou fazer alguma coisa assim, né, submissa a ele, né, de humildade para ele, não serei digno de fazer nada. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Isso aconteceu nesse momento. Ok? Por isso que eles trouxeram parece que não tem nada a ver a morte de João Batista, a decapitação dele aqui nesse momento, mas tem sim, porque quando Jesus fala para eles, manda eles 2 a 2, João Batista começa a sair mais de foco. Já tinha morrido, já tinha sido morto, certo? Mas ele sai de foco totalmente agora. É para nós entendermos, não para eles naquela época, mas para mim e para você compreendermos que o que eles estão fazendo aqui agora, né, é a comparação entre o batismo de João e o batismo de Cristo. Qual que é o mais importante? O batismo de Cristo. Uma vez você aceitou Jesus, uma vez você se arrependeu dos seus pecados, você recebeu Jesus, você
é batizado com o batismo do arrependimento, uma nova criatura. Aquele batismo ali, ó, que o Herodes não tinha. Aquele batismo que ele ouvia, eu adoro, já viu aquilo? Adoro ouvir a palavra, adoro, mas não tem arrependimento. Não tem voltar atrás no meu pecado. É só aquele sentimento de culpa, sabe? Se sentia culpado. O que aconteceu aqui, né? É diferente agora. As pessoas, nós nos convertemos, certo? Nos arrependemos e o Espírito Santo começa a fazer uma obra na nossa vida e aí nós começamos a falar de Jesus, a evangelizar. O Espírito Santo do Senhor agora nos dá poder. Cristo nos dá poder do Espírito Santo. Fica em Jerusalém até ser revestido de poder. Quer dizer, a partir desse momento eles saem para evangelizar. Tremendo isso, né, amado? É muito importante. O tempo aqui é meio curto, mas isso aí já serve para a gente poder entender. O batismo de João com água, o batismo do Espírito Santo com fogo, o batismo de Cristo, certo? João Batista, Jesus Batista. Olha só, interessante isso, né? Fica com Deus, querido. Vai na bênção. Tchau.